Então, vou deixar gravado isso aqui para quem quiser ver as respostas daquela enquete. Deixa eu colocar aqui. E aí, Leandro? Deixa eu botar aqui, eu vou falar sobre a enquete aquela. Respostas da enquete 2606-2020. Respostas. Não vou botar resposta, vou botar considerações. Respostas é muito amplo, né? Fala, doutora. Considerações, enquete 20... Hoje foi dia 25 ou dia 26, pessoal? 26, né? 25 foi ontem. 26/06/2020. Se não for também... obrigado. Deixa eu botar aqui. Deixa eu deixar marcada aqui fixar o comentário. Aqui. Considerações da enquete. Fiz uma enquete ontem de noite, né? Ontem de noite eu coloquei a enquete de assuntos bem basicões, assim, do dia a dia da minha abordagem de trabalho e que se confunde com a minha abordagem de vida, né? Eu faço exatamente as coisas que eu prego. Deixa eu limpar aqui. Então daí quero deixar as considerações gravadas aqui para quem vê. Depois eu vou colocar ali na descrição os assuntos. Então eu coloquei ontem assim, primeiro deixa eu justificar por que eu quero deixar as considerações. Porque o Instagram, esse meu Instagram, ele serve como orientação, assim, né? Como esclarecimento. Não é um curso, não é uma consulta médica, mas muita gente se beneficia das informações que eu coloco no Instagram, assim como outros tantos profissionais. Então, para que servem essas enquetes e as considerações das enquetes? Para informar, para disseminar conhecimento assim, sobre a minha abordagem, mas também para filtrar o pessoal que vai se beneficiar de quem não vai se beneficiar com o meu conhecimento e a minha abordagem. É bem sabido que eu, assim como outros médicos, trabalhamos com abordagens que não são tão ortodoxas, então não são tão bem compreendidas. Por isso eu considero o meu Instagram uma extensão do meu consultório e eu quero no meu Instagram e no meu consultório pessoas que estejam alinhadas com a minha abordagem de trabalho. Eu não tenho nenhum interesse em convencer ninguém de nada, também não tenho nenhum interesse em transformar a vida de alguém que está satisfeito com a vida que tem. Então, por isso eu quero sempre deixar dito no Instagram sobre o que eu trabalho, com o que eu trabalho, o que essa pessoa vai conseguir de mim, o que ela vai conseguir no consultório. Então, eu coloquei assim uma coisa interessante da enquete é que se botar se 1 mais 1 é igual a 2, vai ter quem diga que sim, vai ter quem diga que não. Essa foi a coisa mais engraçada da enquete. Porque tem coisas ali assim que, para quem está no meu Instagram, seriam mais lógicas, e mesmo assim tem discordância, né? Então a primeira coisa que eu coloquei lá era assim, ter saúde ou doença, ser magro ou obeso, ter diabetes ou não, envelhecer rápido ou devagar, são características genéticas. Pouco podemos fazer. Então, querendo dizer assim, não tem o que fazer, a gente tem que só viver a vida conforme der, porque o que vai nos acontecer está escrito na nossa genética e a gente não tem nada que possa fazer para evitar nada. Tá? E aí 12% colocou que sim, 12% colocou que sim, que tudo o que vai acontecer é genético, não tem o que fazer, então paciência, né? E 80% colocou que não. Então, quem já consultou, quem já leu algum material meu, quem já me acompanha há mais tempo, quem participou dos workshops, já conhece aquela célebre frase sobre epigenética, que é que os genes carregam a arma, mas o estilo de vida dispara. Então, está 100% errado a afirmação de que a gente não pode fazer nada. A nossa genética ela é só uma base. Assim. Como é que eu gosto de pensar e como é que eu gosto de explicar a genética? Eu gosto de pensar a genética e gosto de explicar a genética como sendo um sistema operacional de um computador,
como por exemplo Windows, Linux ou do Mac, é um sistema operacional. E vai ficar esperando o que a pessoa vai fazer para dar respostas. Então, cada vez que a gente aperta Enter no computador e muda a resposta do computador num programa, é isso que a gente faz todos os dias, da hora que acorda até a hora que acorda no outro dia com o nosso sistema operacional. A nossa genética, ela é isso, ela é um conjunto de informações que não determina quase nada sozinha. Pode vir, Dante. Pode passar aqui. Estou ao vivo. Tu quer aparecer ao vivo? Não. Tá, o Dante. Olha aqui. Então, a nossa genética é isso. Pode ir lá fazer, deixa aí para ti ali. A nossa genética é isso, ela fica esperando ver o que a gente vai fazer, mas ela não faz nada sozinha. Na verdade, todo o poder sobre o que vai acontecer na nossa vida depende das nossas atitudes. Até se eu tivesse que simplificar assim para um paciente que está me conhecendo, que é novo aqui no meu Instagram, está me conhecendo e gostaria de pensar, tá, mas o que esse médico trabalha, assim, o que é que ele faz? Eu diria que é exatamente isso, assim, é entender o que está escrito no sistema operacional para entender quais são os estímulos que tem que dar, os enters que tem que dar para que o programa tenha as melhores respostas para a gente sobreviver de um jeito melhor, viver uma vida de mais qualidade. Então, o que seria assim? O que eu me esforço para fazer é entender o que a gente tem que fazer desde a hora que acorda até a hora que dorme, para que nunca adoeça, para que envelheça devagar e para que não dependa de ninguém nem de nenhum remédio. Paciente meu e as pessoas que aprendem comigo aqui no Instagram, porque a gente deixa tudo aqui no Instagram. Para bom entendedor, quem lê tudo do Instagram aprende bastante coisa. Mas o que eu me esforço em saber é como não depender de nada nem ninguém e dar os enters, certo? No nosso sistema operacional para que ele responda adequadamente, nos dando um corpo forte, magro e saudável. Tá? Então, ter saúde ou doença, ser magro ou obeso, depende só do estilo de vida, depende muito, muito pouco da genética. Tá? Assim como a gente pode dar um computador de última geração para alguém que não sabe usar, aquele computador não vai fazer nada que preste. Se a gente der um computador mediano para uma pessoa que é expert, vai fazer coisas incríveis. Tá? Então, eu vou repetir essa enquete em algum momento do futuro. Vocês que são meus seguidores e que virem essa enquete de novo, tem que aumentar esse índice de acerto, porque quem botou que sim, que a gente não tem nada que possa fazer, das duas uma, ou tem que ler todo o Instagram, me mandar direct, marcar uma consulta, participar de um workshop e aprender, ou se tem a cabeça fechada e diz assim, não, isso é impossível, a genética é que manda, então daí vai ali no botãozinho e deixa de me seguir, porque não está entendendo sobre o que eu estou falando. Então, ao menos, se tem curiosidade de entender, então tenta aprender comigo, presta atenção lá. Mas se discorda muito, assim, diz, não, eu acho que isso é bobagem, como a gente vai poder alterar como a genética se comporta? Aí vai ali e deixa de me seguir para não atrapalhar o andamento, né? Senão fica um clima ruim. Eu quero que, como eu disse, eu quero que o meu Instagram seja a extensão do meu consultório e a extensão da minha vida. Então eu quero estar cercado de gente alinhada. Tem muita gente chata, né? Muita gente chata no mundo e muito profissional chato também. Então, uma encheção de saco que há muito tempo eu já larguei mão, assim, não quero. Então, se tem um profissional chato na minha volta, eu não quero nem que converse. E pessoa chata também não, daí deixa de seguir ali pra gente fazer um trabalho legal. Porque quem ficar e for aprendendo essas coisas, tem uma possibilidade enorme de ter uma vida maravilhosa. Então, quem for fica, estuda as coisas, assim, para quando eu botar as enquetes de novo, a gente ter discussões legais e ter uma taxa maior de acerto. Então, as enquetes servem para ir refinando o conhecimento, disseminando o conhecimento e alinhar objetivos meus e dos seguidores. Então, vamos todo mundo junto, assim, alinhado. Quem não concorda, assim, absolutamente, antes de sair, de deixar de me seguir, procura o vídeo aquele ali que diz assim, ó, quem deve consultar com o Dr. Marcelo? Aí vai escutar, ver lá os hashtag 4, hashtag 3, hashtag 2, hashtag 1. Dá uma olhada, se as coisas que eu falo faz sentido. E se tu for hashtag 1, 2, linha e 2, 2 linhas, tu continua no Instagram aqui comigo.
A segunda pergunta era, mesmo com alimentação otimizada, a saúde e a longevidade dependem de suplementos, sim ou não? E 10% colocou que sim. Então, tu imagina que vidinha, né? Que a gente mesmo se cuidando, tendo uma alimentação otimizada, só vai conseguir ter saúde se buscar na indústria farmacêutica, na indústria de suplementos, para poder sobreviver. Ruim, né? Claro que não. Eu acho que isso vem de uma cultura assim, ó. A dependência de suplementos, eu acho que vem de uma cultura que a melhor dieta do mundo é aquela dieta sem gordura, de baixa caloria, comendo de 3 em 3 horas, com grãos integrais, com carnes brancas, carnes magras, cuidando do total calórico. E essa dieta não existe, essa dieta é uma dieta que para humanos não serve para humanos. Humanos são mamíferos primatas onívoros, com viés carnívoro, de hábitos diurnos e com tudo que isso implica. Assim. Então, uma dieta para nós é uma dieta natural de processamento mínimo, onívora, baseada em animais, com a presença de vegetais e, obviamente, com a presença das gorduras naturais. Quando a gente come animais e come animais de maneira completa, consumindo todos os tipos de animais, consumindo eventualmente as vísceras ou miúdos, consumindo as carnes gordas e as carnes magras, complementando a dieta com vegetais e usando bons temperos, consumindo chás, etc. Isso é uma dieta humana otimizada. E numa dieta humana otimizada não falta absolutamente nada. Tá? Eu posso garantir para vocês que se vocês buscam saúde, longevidade e emagrecimento, vocês não precisam gastar nenhum real comprando nenhum suplemento. Casos excepcionais que vão se beneficiar da suplementação de magnésio, da suplementação de vitamina D, da suplementação de ômega 3, que são quase as únicas que fazem sentido num contexto mais ancestral, que vão se beneficiar, de repente, do uso da creatina. Bom, isso é visto bem individualmente por um tempo muito curto também, porque a gente não pode depender disso. Então, mesmo com a alimentação otimizada, as pessoas que botaram 10% que sim, que a pessoa precisa da indústria farmacêutica, eu acho que, na verdade, ela só tem um conceito errado do que é uma dieta otimizada. Se for aquela dieta da pirâmide alimentar, vai faltar tudo, ela vai depender da indústria de suplementos para poder sobreviver e depois vai depender da indústria farmacêutica para não morrer na frente às doenças que vai desenvolver. Então, uma dieta otimizada para humanos, mas pensada do ponto de vista do paradigma evolutivo e baseada na medicina baseada em evidência, não precisa de nenhum suplemento. Então, 10% botou o que precisaria. Desde que se durma 8 horas, não há problema em trocar o dia pela noite. E aí 17% colocou que sim, alguns eu já entendi que entenderam a pergunta de modo errado. Então eu vou explicar. Quem não assistiu, tem uma live minha, que eu acho que está no feed, se não está no feed ali do IGTV, deve estar no meu canal do YouTube lá, que é a live do sono. A live do sono, eu falei que pouco importa se a pessoa dorme 5 horas ou dorme 10 horas ou dorme 12 horas. O que importa, na verdade, é a qualidade do sono. E a qualidade do sono ela é dada pela rotina de dia e noite, do ciclo circadiano bem marcado e adequado, onde o que determina a qualidade do dia é a atividade, a exposição ambiental, a luz, a temperatura, sair de dentro de casa, a pegar sol, pegar vento, pisar descalço, trabalhar, fazer exercício, tudo durante o dia, antes do pôr do sol. E depois do pôr do sol, diminuir a luz. Ó, a única luz que tem acesa na minha casa agora é esse abajur de luz quente, de luz indireta. E eu só tô aqui falando com vocês porque foi a última coisa que faltou fazer hoje, senão eu já estaria deitado. São agora 10 horas da noite. Em geral, eu já estou deitado essa hora. Então, depende disso, depende da atividade, da exposição ambiental, do contato com a natureza, da atividade física. E depois do pôr do sol, diminuir o ritmo, diminuir a luz, diminuir a temperatura, diminuir o som. Preparar para diminuir o ritmo e dormir num quarto escuro. E aí, se isso estiver correto, se tiver um ciclo adequado de dia e noite, na madrugada, no meio da noite, acontece uma coisa que não acontece mesmo que a gente durma 8 horas de manhã ou de tarde, não vai acontecer, que é uma conjunção hormonal ligada à saúde e longevidade,
que cursa com a glicemia baixa, com a insulinemia baixa, com um pico de melatonina, com a queda do cortisol e a liberação de GH. Isso só vai acontecer se a pessoa tiver uma dieta adequada, uma rotina de estilo de vida adequada, se tiver um exercício físico adequado e se dormir num quarto escuro, cumprindo todos esses requisitos. Então, dormir de dia não tem a resposta restauradora que dormir à noite. E as horas de sono são um grande mito. O que interessa mesmo é a qualidade do sono. Mas 17% botou que sim, 8 horas. 8 horas é um mito, assim, é que nem 2 horas, 2 litros de água. Tem que tomar 2 litros de água. Isso é um grande mito, assim. Mas como não estava na enquete, eu não vou comentar isso. As 8 horas de sono, na verdade, é um grande mito e o que importa mesmo é o ciclo circadiano e um sono reparador, que não depende da quantidade de horas, mas sim da característica. O que deu uma grande confusão também é o emagrecimento depende, com letras maiúsculas, o emagrecimento depende de uma rotina intensa de exercício. Isso também 17% colocou que sim, que o emagrecimento depende de uma rotina intensa de exercício. 11%. Depende de uma rotina intensa de exercício. 11% colocou que sim. E eu acredito também que as pessoas colocaram isso por aquela confusão de que o emagrecimento depende do déficit calórico voluntário, que é a última pergunta e que também está errada. Não é isso na visão moderna sobre o controle do peso. Na verdade, e a rigor, o emagrecimento não depende em praticamente nada do exercício físico. O exercício físico ele começa a ganhar espaço e a pessoa começa a depender mais do exercício físico em duas situações. Você tem doença metabólica como resistência à insulina. A resistência à insulina, o papel do exercício físico é muito grande na reversão da resistência à insulina. Então, se a pessoa tem insulina alta, está obesa com síndrome metabólica, circunferência abdominal aumentada, o exercício físico não pelo gasto calórico. Não pelo gasto calórico. O gasto calórico do exercício ele sempre vai ser reposto por repouso e por fome. O que controla o nosso peso sempre são hormônios, e os hormônios controlam o nosso comportamento, controlam a fome, controlam a saciedade, controlam o impulso por comida e controlam o metabolismo. Quanto mais a gente se exercita, mais descansa, mais fome tem e mais alterações metabólicas tem no sentido de organizar o peso novamente. Então, o exercício físico de força, o exercício resistido, tem papel quando tem doença metabólica. E quando vai se usar déficit calórico voluntário a partir do exercício, isso é porque a pessoa não está conseguindo fazer o que precisa ser feito nos protocolos alimentares, o que é bem compreensível. Não é fácil mudar. Não é fácil corrigir o ambiente metabólico, não é fácil deixar de ser quem é para se transformar em outra pessoa. São coisas desafiadoras e não é todo mundo que consegue. Na verdade, se fosse fácil, o mundo não estava obeso e não existiriam profissionais em todo o mundo tentando ajudar as pessoas a perder peso. O que acontece é que se uma pessoa tiver uma cabeça boa, um médico bom e força de vontade, ela praticamente não depende do exercício físico para emagrecer. Ela vai emagrecer todo o peso só baseado nos protocolos alimentares e com mudança no estilo de vida, incluindo deixar o sedentarismo. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei sobre deixar o sedentarismo. Eu perguntei sobre uma rotina intensa de exercício. As pessoas botaram que sim, e a resposta é não. Deixar o sedentarismo e passar a ter movimento é uma adequação humana. Nós não nascemos para sermos sedentários. Agora, achar que precisa, não vou citar modalidades específicas, mas achar que precisa ficar gastando caloria baseada no déficit calórico voluntário para perder peso é porque a dieta não está sendo bem feita. Tá? Depois era o controle do peso no longo prazo depende de um controle rígido e consciente das calorias que entram e saem. Essa aqui eu queria me escabelar, só não vou me escabelar porque eu já estou com pouco cabelo, vou ficar careca. Porque assim, se tem alguma coisa também que caracteriza o meu trabalho é desmistificar que a perda de peso depende do déficit calórico voluntário, de comer pouco e fazer muito exercício. Quando eu botei aqui, depende de um controle rígido
e consciente das calorias que entram, que saem, eu quero que vocês pensem assim, ó, que aquele obeso ele tem que realmente pesar a comida dele, calcular proporções de nutrientes, que ele teria que calcular o tempo em que ele está fazendo exercício, qual foi o gasto calórico, taxa metabólica basal. Isso é uma idiotice pensar em 2020. Sabe o que eu botei para ver? Então, assim, como eu disse, eu vou fazer de novo essa enquete daqui a um tempo. Por favor, não respondam que depende. Imagina o seguinte, eu vou contar como eu conto no consultório. Eu sempre fui magro. Aí depois entrei para a química, saí da química, fui para a medicina, terminei a medicina, saí para trabalhar e engordei. Engordei porque só comi lanche, comi pizza, comi tudo quanto tinha para comer, tomei Coca-Cola de fardo, comi do chocolate, comi tudo. Então ganhei quase 30 quilos, beleza. Quando eu aprendi essas coisas que eu estou conversando com vocês, eu estava diabético tomando metformina, estava hipertenso tomando atenolol e tomando losartan, tinha refluxo e estava tomando omeprazol, estava tenso, ansioso, tomando bromazepam, e tem alguma outra coisa, tem mais um remédio, não me lembro qual era, tem mais um que está faltando. Quando eu aprendi isso, eu estava gordo, então estava com pouca saúde, pouca energia. Mas tá, vai dar para terminar, só tem mais uma pergunta aqui para terminar. E aprendi essas coisas, então. E aí eu perdi peso. Então eu perdi um pouco de peso, com um pouco de dificuldade, depois perdi 23 quilos em 2 meses e meio e fiquei com 70 quilos. Isso foi em 2009, eu estava com 70 quilos em 2009. Depois nunca mais pesei 70, sempre pesei menos de 70. Hoje eu tenho 66 quilos, eu tenho 1,72 m. E hoje faço uma dieta natural, não processada, onívora com viés carnívoro e hiperglicídica, hiperlipídica, hiperproteica, hipercalórica. Hoje pela manhã eu consumi 4 ovos fritos na manteiga, com 2 bananas fritas na manteiga e meio potinho, deu uns, acho que 75 gramas de pasta de amendoim, que é uma tragédia, né? Uma dieta super calórica. Mas com comida de verdade, exceto a pasta de amendoim que eu botei só para conseguir comer calorias a mais. De qualquer forma, o meu peso se mantém o mesmo, independente do que eu faça, e são 11 anos. Então voltem à fita, olha aqui, ó, prestem atenção. O controle do peso no longo prazo depende de um controle rígido, pesar comida, calcular proporções, anotar tudo, fazer tabelas, rígida, e consciente, todos os dias prestar atenção no que eu estou fazendo, das calorias que entram e saem. Vocês imaginam que eu pesaria 70 quilos em 2009 e 66 quilos em 2020. Então eu pesei tudo que eu comi até hoje. Eu anotei todo o exercício, cada passo que eu dei até hoje? É claro que não, é óbvio que não. Pensar que o tratamento da obesidade... Prestem atenção aqui, ó. Tá? Prestem atenção, não sei se está dando a novela, se vocês estão vendo a novela, prestem atenção. Pensar e acreditar o tratamento da obesidade no controle rígido e consciente das calorias é cair no fracasso, com certeza. Isso vai dar errado, sempre vai dar errado. Sempre vai dar. Vocês que já são meus pacientes, que já foram em workshop, que me acompanham aqui no Instagram, vocês já sabem, o que controla o peso no longo prazo são hormônios. Se a pessoa é gorda, os hormônios deixaram gorda. Se a pessoa ficar magra, são hormônios que vão deixar magra. Se a pessoa é fraca, são hormônios que vão deixar forte. Se a pessoa é forte, são hormônios que vão deixar fraca. Sempre a resposta é o ambiente metabólico, sempre a resposta é o ambiente hormonal. Nunca é a vontade da pessoa. Até a vontade é bioquímica. Tem um post meu ali no feed, vocês vão olhar. A bioquímica da vontade. Porque o que controla... mas eu sou muito ansiosa. A ansiedade é hormonal. Eu sou muito compulsiva, compulsão é hormonal. Eu sou muito preguiçosa, preguiça é hormonal. Tudo é hormonal. Sempre é, tá? Sempre é. Por isso que resolvido esse problema, quando tu for magra de verdade, ou magro de verdade porque corrigiu o ambiente metabólico, vai ser magro pro resto da vida. Desde que tu aprenda por que adoeceu e desde que aprenda como se curou.
E a cura não é produzir déficit calórico voluntário. Paciente meu não pesa comida. Paciente meu não fica marcando quanto está gastando de caloria numa esteira. Paciente meu vive a vida e aprende a usar o dia. Tem um vídeo muito legal, que é de abertura do 12º workshop, que eu boto em todos os grupos de WhatsApp, que diz assim, ó, que agora nós vamos usar o ambiente em que adoecemos para nos tornarmos jovens, fortes, magros, saudáveis. Porque é isso que a gente tem que aprender a fazer. Eu não consigo falar tudo para vocês de uma vez só, mas assim, ó, da hora em que vocês acordam até a hora em que acordam no outro dia, a resposta da saúde, da longevidade, de ficar magro, de ficar forte, tá na cara de vocês. Os meus pacientes que já sabem as coisas, já sabem, assim, ó, da hora em que acorda, todos os hábitos que fazem com que a pessoa levante, a hora que levanta, o que come, por que come, quando come, quanto come, que exercício faz, caminha, não caminha, faz força, não faz força, pega a luz, não pega a luz, pega frio, não pega frio, ama os familiares, não ama os familiares, tem estresse no trabalho, trabalha com o que gosta. A resposta para a saúde e longevidade está na cara de vocês. Tá na cara de vocês. Vocês não vê, vocês estão cegos, vocês estão procurando caloria, vocês estão procurando suplementos, vocês estão procurando academias, vocês estão comprando aparelhos no Polishop para emagrecer. E é tudo muito melhor do que isso. A vida real, a vida que nos faz ser longevos, fortes, magros, é uma vida de verdade. Não é só comida de verdade, é a vida de verdade. Vocês têm que se libertar dessas amarras de ficar procurando fora as coisas que estão dentro da casa de vocês. O segredo do emagrecimento de uma vida longeva está dentro da casa de vocês e não precisa pagar nenhum real, só precisa saber olhar. Eu contei uma vez num workshop também, os workshops são muito ricos, daquele conto do índio que escutou um grilo no meio de uma grande cidade. E aí o pessoal disse assim, então, mas como é que tu pode ter escutado um grilo nessa barulheira toda? E aí o índio jogou uma moeda no chão e o barulho da moeda todo mundo escutou. Então, assim, ó, na verdade, tudo tá na nossa cara o tempo inteirinho. O meu papel como médico não é ensinar para vocês qual é o melhor remédio para vocês se tornarem fortes, magros e saudáveis. É mostrar para vocês o que já existe na vida de vocês não estão vendo. Tá? Mas agora deu de filosofias porque eu tenho que ir para o último aqui. Ó. Então, 31%, um terço das pessoas ainda acreditam em 2020 que para ser magro tem que calcular quanto come e quanto gasta. Um controle rígido e consciente das calorias. Em 2020, culpa da ignorância? Sim, culpa da ignorância. Culpa do marketing? Sim, culpa do marketing, é o que dá na televisão. Existe até aquelas teorias da conspiração que dizem que nos querem gordos e doentes porque a gente vai ficar comprando suplementos e medicamentos. Quem sabe? Não sei, eu não trabalho com isso, eu trabalho mais pela ignorância mesmo, eu acho que é ignorância. Só que culpa também dos profissionais, Quanta gente eu deixei de seguir aqui do Instagram mesmo, que em 2020 seguem falando a mesma coisa, a mesma ladainha de exercício, de comida, de suplemento, de baixa caloria, de déficit calórico, uma encheção de saco, uma coisa assim, uma chatice. Então, assim, ó, se vocês acham que o que eu falo é uma chatice e não acham que é adequado, vão ali, deixem de seguir, ou assistam o vídeo lá do Quem Deve Consultar com o Dr. Marcelo para entender. Mas quem entendeu que o que eu estou falando é no mínimo curioso, então presta atenção, assim, te abre para novas experiências, não te fecha, assim, não fica focado que tu já sabe tudo. Ah, eu já sei, são calorias, eu tenho que comer menos, tenho que fazer mais exercício. Não é isso, não é isso. Te abre para entender que não é, tá? E aí depois vem junto comigo, vai olhando as coisas, vão participando para tu ver como não é. E aí o que eu fiquei, como eu disse, assim, se eu botar uma enquete, se 1 mais 1 é 2, vai ter gente que vai botar que não é 2, né? Vai filosofar e tudo. Porque eu botei assim, ó, para terminar eu botei assim, ó, o modo, que é a minha frase que está lá na bio, é a frase que está na bio, que é a frase que materializa o meu trabalho como médico e a minha vida como pessoa e o meu papel no mundo, que é assim, ó, o modo como vivemos determina as características que nos trarão saúde ou doença, e como viveremos e como morreremos. O modo como vivemos determina as características que nos trarão saúde ou doença, como viveremos e como morreremos. Da hora em que a gente acorda até a hora que a gente acorda de novo, de segunda até a outra segunda, de dezembro até o outro dezembro. Agora, enquanto vocês estão me escutando, nesse momento, o que vocês estão fazendo agora, o lugar onde vocês estão sentados agora,
o que vocês comeram durante o dia para estar aqui, o que vocês vão fazer depois de me escutar. São essas coisas que vão determinar que tipo de vida vocês vão ter, que saúde ou doença vão ter, em que momento e de que vão morrer. Vocês estão procurando em exames, vocês estão procurando em suplementos, vocês estão procurando, comprando coisas fora e apostando que a genética é imutável. Nós estamos mudando a genética todos os dias, a todo momento. Eu não sei se a doutora Thais Martin está aqui, ela entrou logo que eu abri a live, mas não sei se ela ainda está aqui. Ela é uma pessoa que estuda também bastante epigenética, nutrigenômica e nutrigenética. A gente está mudando a genética a todo momento. Aquilo que eu falei de que... Deixa eu ver aqui. Aquilo que eu falei de que a nossa genética é um sistema operacional de um computador. Cada banho que vocês tomam, cada lanche que vocês fazem, cada exercício que vocês fazem ou não fazem, vocês apagam programas ou baixam novos programas para esse sistema operacional. A genética é só um sistema operacional. Então, é isso aí, Thiago. É isso aí. Faça a sua escolha. Na verdade, assim, ó, tudo. Do beijo de boa noite na mulher, ao beijo de bom dia nos filhos, ao que é o desjejum de vocês, a como vocês se expõem ao ambiente. É de graça e está na cara de vocês. E determina se vocês vão ser fortes, vão ser fracos, vão ser gordos, vão ser magros, vão ter artrite reumatoide, vão ter hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, se vocês vão infartar, se vocês vão ficar com diabetes, se vocês vão ter uma oclusão arterial aguda, se vocês vão ter retocolite ulcerativa, se vocês vão ter doença de Crohn. Tudo isso vocês estão fazendo agora. Me escutando agora, vocês estão fazendo isso. Mas não sabem. Porque não sabem que estímulos faz cada gene ligar ou desligar. Então, se isso faz sentido para ti, tu cola em mim e eu vou te ensinar como decifrar o programa, o sistema operacional. Se isso não faz sentido, joga para sorte, joga para Deus e um abraço. Tá? Respondi todas as dúvidas. Fim de semana acho que eu devo abrir uma outra caixinha de perguntas, mas no fim de semana eu dou uma tirada no pé e fico mais tranquilo. Pessoal, foi um prazer. Tem alguma pergunta? Eu tenho mais 4 minutos. 4 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, deixa eu olhar aqui. Eu terminei o que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Tá bem, pessoal? Foi um prazer. Isso é apaixonante, assim, ó. Os de vocês que acordarem para a vida de verdade, é apaixonante. Ó. Vocês não têm ideia os relatos que eu recebo no consultório, os relatos que eu recebo por direct, os WhatsApp que eu recebo, porque desde que eu decidi a me dedicar para as pessoas que se sentem tocadas pelo meu trabalho, minha vida mudou também. Deixa eu ver... Já tive aplicativo, contava as calorias consumidas, calorias gastas, mandava tomar água de tempo em tempo. Deus! Assim, ó. Meu Deus. O ícone devia ser um Android. Sabe a brincadeira do Android? Que eu digo que meus pacientes são humanos, são de carne, osso, órgãos e ambiente metabólico. Quem precisa de um aplicativo, eu já entendi, Espaço M Machado. Não sei se eu sei quem tu é, acho que eu sei. Espaço M Machado. Alguém que precisa de um aplicativo, eu já vi que tu não precisa, tu tá debochando, eu entendi que isso é uma coisa do teu passado, ainda bem. Mas imagina assim, ó, se a gente realmente dependesse de um aplicativo que vê as calorias gastas, as calorias consumidas, que manda tomar água de tempo em tempo, nossa, assim, então não é uma pessoa, é uma máquina, não é uma pessoa, né? Então imagina, esse aplicativo dizia a hora que tinha que fazer sexo também, hein? O aplicativo dizia que hora tinha que ir no banheiro também ou não? Se controla um pouco, tem que controlar tudo também. Mandava respirar. Estranho, né? Isso é impossível, né? Como a gente caiu nisso tanto tempo, né? Pronto. Sou do grupo Zap da Miriam. A Miriam. Não sei. Ah, Miriam. Não, que era minha colega, trabalhava comigo na firma aquela que nós não vamos falar. Então tá. Rogéria Costa, não mergulhei na piscina de 6 graus, mas mergulhei pela primeira vez no jejum intermitente de 32 horas. Certamente tu expuseste teu corpo a um estímulo biológico do ambiente que gerou adaptações metabólicas positivas, é a hormese. O jejum intermitente é um mecanismo de hormese metabólica e de desconforto voluntário que exige disciplina. Parabéns.
É um implicativo mesmo. Não tem como, Jean. Tá, pessoal, foi um prazer. De vez em quando eu vou entrar aqui e a gente conversa, tá? Foi um prazer. Vou deixar salvo ali as considerações e se preparem porque eu vou botar essas perguntas de novo daqui a um tempo. Vamos ver se vocês perguntam melhor agora, tá? Foi um prazer inenarrável. Como eu falei para um outro colega, um amigo que mandou mensagem há pouco, que por causa das lives ele está conseguindo se manter focado e tudo. Então, para mim é um prazer, tá? Boa noite para vocês, tudo de bom. Vamos lá que já tá tarde para deitar.